Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo. Como vocês sabem, eu sou o Thiago Abreu e esse é um podcast para neurodiversos, neurotípicos, para animais e para quem mais... para quem ouvir, para inteligências artificiais que estejam ouvindo a gente também. Menos para tardígrados. Hoje nós falaremos sobre a vida de universitário. Ou seja, se você é universitário e está ouvindo, você vai chorar com a gente. Porque vida de universitário... Ai, meu Deus! Aliás, universitário pode não ser corno, mas ele sofre tanto quanto, né? Não, universitário não é corno, ele é punheteiro, sacou? Eu sei por quê, porque eu sou universitário e eu sou um punheteiro, total. Ao menos que você faça um curso como geologia, que o símbolo do curso é cerveja. E o nosso sofrimento é tão grande que o Otávio, ele nem terminou de comer pra gravar esse episódio. Eu nem almocei. Eu não almocei. O que eu fiz? Eu acordei, porque minha aula foi cancelada hoje. Aí eu falei, ótimo, tem umas 4 horas antes do podcast. Eu fui pra biblioteca e, como é que fala? Chumbei no sono, velho. Dormi pra caralho. E não deu tempo nem de almoçar. O que eu fiz? Comprei 2 discos, que pra quem não conhece é um bolinho de carne empanado, e 2 pipocas de leite ninho. Pra você ver o quão boa é a vida de universitário, o quão constante é a vida de universitário. Eu pensei que quando você falou que você tinha comprado 2 discos, você tinha comprado tipo 2 álbuns MP3 do Jorge Mateus, sabe? Não, você não pensou isso, você pensou que era do Vitor e Léo. Eu tava 32 horas sem comer. Mas aí é porque você também é um bicho de sobrevivência, né? Você fica se testando quanto tempo você consegue ficar sem comer. Não, é porque eu comi no café da manhã, eu fiquei na faculdade, eu tava sem dinheiro, eu voltei pra casa e eu simplesmente dormi antes de conseguir tirar minha bolsa das costas e vim comer de novo. E você estava com fome aqui na universidade e você não gastou nada porque não tinha dinheiro? E você tava com fome? Não, eu não cheguei até com fome. Então você não passou fome? Fósseis. Porque eu ia dizer que isso, a sua vida, além de vida de universitário, é vida de bolsista que não tem dinheiro suficiente pra se Sim, manter. assim, eu só não passo fome essas coisas porque eu sou horrível pra perceber o que eu tô sentindo. Então, assim, eu simplesmente passo 1-2 dias sem comer e não percebo que eu passei 1-2 dias sem comer. E se você quiser chorar com a gente, você vai enviar um e-mail pro nosso podcast. Você também acessa aí todo o nosso conteúdo a partir do podcast introvertendo.com.br e também aí de outras formas pela nossa página do Facebook, facebook.com/introvertendo, ou nosso Twitter, ou o que mais a gente utilizar. Pra falar a verdade, enfim, arrume um jeito de achar a gente, tá? Só não nos persiga, não tente nos matar, coisas assim. E eu fico aqui penando nesse sofrimento. A faculdade um dia vai me matar. Vida de universitário é uma aventura. Uma aventura que nenhum de nós queria. Falaram que a universidade era de um jeito e era totalmente diferente. Deus do céu, velho. É muito difícil. É o início, é realmente o início da vida adulta. Se você esperava que a faculdade ia ser que nem American Pie, você tá meio certo. Sabe? Assim, os professores não te ouvem, os professores dão matéria que não cai na prova. Os professores não estão nem aí pra vocês. É como a sociedade não tá nem aí pra você. Se você for bonitinho, você vai ser aliciado. Então, seja feio, é uma recomendação. É aquele pra negócio, se você é bonito, você é estuprado. Se você é feio, você é isolado. Certo? Você é excluído. Então, escolhe o seu mal. Mas você disse que a universidade não correspondia às suas expectativas. Quais eram as suas expectativas com a universidade? Eu esperava um local onde as pessoas discutissem as coisas de forma lógica, certo? Que elas estivessem dispostas a mudar de opinião caso elas percebessem que elas estão erradas. Mas elas nem percebem que estão erradas. E mesmo que percebem, elas não estão nem aí, elas não mudam opinião. A gente vem pra cá, no recinto que fala que dizem que ser o recinto dos intelectuais. E eu só encontro gente recitando Marx como se fosse a Bíblia. E eu não aguento isso.
Cara, podia ser pior. Você podia encontrar gente que é exatamente assim no seu campo de pesquisa. Tem gente que é assim no meu campo de pesquisa. Vocês acham que a medicina é só playboy? Não. Um quarto é playboy, o outro um quarto é comunista e o outro 2 quartos é o centrão. Os isentões. Os isentões são mais nojentos do que quem toma partido. Eu sou isentão, seu nojento. Isentão, caralho, que você é. Você é de direita. Como eu posso ser de direita? Eu sou ateu. Mas nem todos de direita são conservadores. Ele Eu é um apoio o sistema capo. universal de saúde. Ele é discípulo do Cogos. Você é direita liberal. Você é discípulo do Como Cogos. que é? Eu sou sincrético. Eu sou PMDBista, que é o único partido... É o único partido que, em teoria, seria sincrético no país. Não sou PMDBista, cacete. Otávio, então a gente considera, com base na sua experiência, que metade das pessoas que fazem medicina assistem charges.com. Sinceramente, o pessoal da medicina só assiste o Instagram e o Facebook. Os stories. É nojento. É assim... Fazer uma pergunta, os estudantes de medicina, eles fazem igual os vestibulandos de medicina que dizem que amam medicina e almoçam assistindo cirurgia? Eles trabalham na empresa medicina. Véi, se você é vestibulando de medicina e almoça assistindo cirurgia no YouTube, você tem um problema, velho. Tá bom? Olha, nem eu que sou fã de gore faço isso. Qual é, velho? Pô, eu tô comendo agora, pô. Não, mano, a gente gosta de medicina, mas tudo tem seu momento, ok? Ou seja, o momento de estuprar cadáveres é no IML, não na hora do almoço. Meu Deus. É exatamente assim. Qual era a pergunta mesmo? Era essa sobre assistir. Agora, vamos fugir da questão do espectro político, pelo amor de Deus, né? Porque ninguém merece. Nós teremos o nosso episódio para falar sobre política. Mas enfim, a minha experiência pessoal com a universidade não foi muito desencanto. Porque assim, eu venho de um ensino federal no ensino médio, que são os chamados IFs. Quem veio de IF vai se identificar agora, porque estudante de IF, ele aprende o clima da universidade antes de entrar na universidade. Então essa crise que a galera que entra na universidade vive, eu vivi aos 14 anos. Que por um lado é péssimo. Por quê? Porque você vem de um contexto do seu amadurecimento ser forçado. Então quando eu entrei na universidade eu estava tranquilo. Eu sinto sua dor. Você não merecia isso tão novo. O que foi que fizeram com você, Thiago? É por isso que você é assim? É por isso que eu sobrevivi ao ensino superior vivendo. Ele é o nosso sobrevivente. Então, assim... É Bear Grylls, Goiânia Edition. Eu achava engraçado que os meus colegas de turma, quando eles entraram, falavam: nossa, aqui é tão diferente. Aqui você pode fazer o que você quiser, é meio desconfortável. E eu ficava observando, pensando assim: nossa, isso eu não sinto mais, porque... E assim, o pessoal tá no final do curso, final da graduação, e até hoje acham que podem discutir com o professor qualquer coisa com relação à universidade, sabe? Que tem algum poder de decisão. Na universidade, o aluno a universidade existe por causa dos alunos. Se não fosse pelos alunos, não existiriam. Mas vamos aceitar a realidade. O aluno é a parte mais fraca da relação. E realmente, a universidade existe por causa dos alunos. Só que a universidade é como se fosse uma imensa e gigante clínica veterinária e os alunos são cada um hamster. Você liga para o que o hamster fala? Não. E diferente de abelhas que podem se juntar, todas elas, num indivíduo muito maior e sacudir a raba para aquecer o indivíduo até matar ele de superaquecimento, hamsters não podem fazer isso. O máximo que um hamster pode fazer é torcer para que o pesquisador não pegue e passe a faca no seu coração. Na verdade, o máximo que o hamster pode fazer é comer seus filhotes. Mas eles vivem passando a faca na gente. Eles vivem acabando com as nossas esperanças. Todo pesquisador, todo professor faz isso. Já percebeu isso? O quão fácil é o professor pisar no coração da gente? Senhor, eu tô vivendo num caos e sofrimento.
ajudar. Sozinho eu não aguento. Cara, ironicamente eu tô assim. Primeiro de tudo, eu não passei por essa fase de estranheza, porque eu simplesmente tenho um level de tá pouco me fudendo que ultrapassa 8.000. Eu literalmente tô pouco me fudendo, então foi extremamente fácil me adaptar pro ambiente acadêmico. E no meu curso de geologia específico, a gente teve a sorte de ter uma grande maioria de professores extraordinários. Então assim, eu pessoalmente não tive problemas com professores ainda. E o meu curso como um todo teve pouquíssimos professores pausos no curso. Isso é muito bom. Os meus professores, eles são ótimos médicos, mas eles não são bons professores. Tô brincando, a maioria são. Alguns que, criam a fama de maus professores. Eu sou muito afortunado de ter os professores que eu tenho na minha faculdade. Que eles são ótimos, sabe? Mas o local onde a gente vai aprender com eles não é na sala de aula. É no consultório, é na sala de cirurgia, é na prática, entendeu? Assim... Estuprando cadáveres. Pelo amor de Deus, cala a boca, Michael. Eu acho que todo aprendizado é na prática, sabe? Não, nem todo aprendizado é na prática. Só que tem alguns aprendizados... de cálculo, você não pode aprender só com não tem como. números. É verdade, isso é verdade. Eu tô me perdendo aqui, tô falando besteira. Não, cara, a gente tá gostando da sua filosofia de boísta. Os meus professores, assim, no geral, eles são muito bons também. E eu percebo muitas vezes que as críticas que os meus colegas, eu falo isso na realidade particular, de que os meus colegas reclamam dos professores, são exatamente os alunos que puxam o saco dos professores para atrair a atenção deles. Então eu acho que a primeira coisa que um péssimo aluno pode fazer no ambiente acadêmico é puxar o saco de professores. Tem professores que gostam disso, mas para você se destacar, você seja um bom aluno, não puxe o saco de ninguém, que as pessoas chegam a você. Uma dica absurda: se você quer puxar o saco, poupar o saco do seu professor, faça isso fora de aula. Você pode fazer no carro dele, na sala dele, com tempo, com calma. Não tente puxar o saco dele através da força, usando apenas a força para fazer sua Pode massagear o saco dele. Para fazer que o seu ego massageie o saco dele. Não faça isso fisicamente. Bote sua boca no saco dele, fora da sala. Bolas peludas. Acho, Clayton. Aliás, há de se considerar que, né, que não é gay, né? Esse negócio assim, você pode brincar um pouquinho. Chupar bolas não é gay, velho. O cara tem que ser muito macho pra chupar umas bolas de outro macho, sabe? Cara, só é homossexualismo se tem contato dos dois órgãos genitais. E se você falar no homo no final da relação, tá de boa. E principalmente se você for um goi, assim, você pode abraçar o movimento Garoto que gosta de puxar o saco da sua professora, vai lá, acha o Clayton dela. Agora, sobre o aspecto que o Otávio falou e que eu discordo sobre a questão da técnica, da prática, né? Existem alguns cursos de graduação que são, assim, basicamente técnicos no sentido de... Nesse aspecto, a medicina eu acho que se inclui, a engenharia, né? Você pode ser tipo um filho de uma mãe como ser humano, você pode ser uma péssima pessoa, mas se você for um bom cirurgião, um bom engenheiro, as pessoas vão ignorar aquilo que você é como ser humano e vão trabalhar. Agora, por exemplo, a minha área como jornalismo, existe uma... Assim, isso é uma coisa que um professor já falou em sala de aula, que eu acho genial, que eu concordo totalmente, que é o seguinte: os alunos do jornalismo, eles não sabem muito bem, assim, de forma geral, a separação entre saber e fazer. Eles encaram o jornalismo, muitas vezes, como um curso muito técnico. E eles reclamam da falta de atributos técnicos. Mas aí eu te pergunto uma coisa: de que adianta o jornalista ter um texto bom se ele eticamente é um filho de uma mãe? Porque o jornalismo é uma profissão ética. Se você não tiver uma leitura de mundo aguçada e séria, e você for um ser humano que tem essa sensibilidade, não adianta de nada o seu texto bom e tudo mais. Então o jornalismo é uma profissão, é um curso que, na verdade, demanda uma teoria para você gerar uma prática, que é o conceito de praxis do Platão, né? Então eu acho que a medicina já não encaixa tanto nesse aspecto. Mas, cara, prática sem teoria não funciona. E a maioria das galera que entra na universidade, aí, meu ódio,
é a galera que entra para simplesmente trabalhar e ir para o mercado de trabalho. Não tenho nada contra, mas as pessoas parece que elas veem a universidade só em função disso e tem um ódio ao ambiente acadêmico. Você falou tudo, Thiago, sabe? O pessoal entra aqui para trabalhar, para virar um técnico e trabalhar. Universidade não é local disso. Universidade é um local de erudição, é um local para você exercer o método científico. E se você está exercendo o método científico, você experimenta, você erra e você aprende com o erro. Pouquíssimos seres humanos que eu conheço fazem isso. Deus do céu. Gente, qual que é a dificuldade de aprender com os erros? Por favor. É porque, assim, se a gente pegar os saberes, né, da humanidade, se a gente pegar de uma forma meio positivista, o saber senso comum, o saber científico, o saber filosófico e o saber religioso, por mais que a gente sabe que o saber do senso comum é o que erra mais, muitas das vezes, junto com o saber religioso, a nossa vida é guiada, na maioria das vezes, pelo saber do senso comum. Então, as pessoas, elas não têm esse treinamento, digamos assim, muitas vezes, para se adaptar ao saber científico, que embora erre menos. Ele não erra menos, ele erra mais. E isso é o bom. Mas ele ele erra mais, mas ele não erra a mesma coisa. O saber local erra a mesma coisa. Eu dizia aí, o Malcolm, vocês estão deixando de cometer o mesmo erro para cometer um novo. Exatamente. Mas é melhor cometer um erro novo, porque pelo menos sempre cometer erros novos, porque quer dizer que você não está fazendo a mesma coisa. Ao menos que esse erro seja clonar dinossauros e fazer um parque com eles. Não, isso não é erro, isso é um objetivo de vida, tá bom? Aqueles apocalipse que o Jurassic Park nos falou, aquilo é mentira. Nós precisamos de dinossauro. Eu preciso de um parque de dinossauros. Eu vou fazer, mas eu prefiro soltar isso na natureza pra... Bem, né? A gente não precisa de coelhos e espécies ameaçadas de dinossauros, a gente precisa de dinossauros. Eu só preciso de um cachorro, que eu amo os dogs. Sabe, eles olham pra mim com aquela cara tristinha, aquele olhar aquele olhar carregado de tristeza, toda a tristeza do mundo nos olhos daquele cachorro. E eles mexem as sobrancelhas. Oh, please, daddy, one more treat. Meu Deus, cara, vocês acabaram de ver o Otávio ter um orgasmo aqui pensando em cachorros. Eu não fiz isso, eu nego. Não fui eu que tive um orgasmo pensando em dinossauros, como você acabou de fazer também. Tá bom? Tá bom? Bem, pelo menos eu não nego. Eu não sei qual que é pior. Não dá pra falar de universidade sem falar de comida, sem falar de restaurante universitário. Vamos... Por favor, se você vai no restaurante universitário e é responsável por encher ele, eu te odeio. E um dia eu vou chegar na sua fila com lança-chamas e você vai desejar que aquela fila nunca tivesse existido e que você não tivesse naquele dia. Ele tá simplesmente falando que não gosta de fila, porque, como é que fala? A comida é ruim, mas a fome não julga. Entendeu? O pior que a comida aqui é relativamente... Eu também acho, eu adoro a comida aqui. Inclusive eu adoro quando tem aquele repolho com passas. É a minha salada favorita. Eu encho a bandeja. Mano, teve um dia que eu vim aqui, uma quinta-feira, tipo... Tava sendo carne de porco, mas assim, não era que tava sendo carne de porco. Eles pegaram a costela de um leitão pequeno, tiraram aquele pedaço lindo de bife de peito, acharam só 4 bifes. Cada bife tinha quase uns 400 gramas. Nossa. Já tô ficando com fome. Isso é quase toda a carne que eu como numa semana, em um dia. Nossa. E ao contrário do que dizem, eu não achei o peixe da UFG ruim. Eu gosto muito do RU daqui, mas eu sinto falta demais do RU da USP de São Carlos, que era... Como é que fala? Com à vontade por R$1,90. Até a carne era self-service. Era batata frita self-service. Mas cara, isso não existe. E a única coisa que era ruim era o suco, que aquilo era água com corante. Não, mas é engraçado que aqui, apesar do suco ser bom, mesmo quando diz o que é o suco, você não sabe o que é o suco. Que nem ontem, quando eu vim comer aqui à noite,
O suco tinha o gosto de alguma coisa perto de laranja, só que mais doce, menos azeda. E com cor de caqui estragado, cor de terra mesmo. É por isso que eu só bebo água. Eu quero câncer, então a minha vida é dedicada aos refrigerantes. Você falou sobre saudades, né, de RU, e eu lembrei da experiência que eu tive no RU da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Que lá, na época que eu comi, o RU lá era muito mais barato que aqui, era R$2 e alguma coisa, era self-service, o ambiente extremamente agradável, tinha até TVzinha assim lá e tal. E eu também quero falar da minha pior experiência de RU, que foi o da UNB, que é um lugar extremamente desconfortável, caro, e, enfim, eu nunca mais quero retornar àquele covil. Eu já ouvi falar que o da UNB é um dos piores do país. É assim, é tenebroso. Um dos melhores cursos de geologia do país é lá e... Uma coisa não exclui a outra. Não, mas é isso engraçado, né? Você tem cursos de alta qualidade lá e uma estrutura de bosta. E uma estrutura de bosta. Aqui também, o teto da medicina tá quase caindo. Tô brincando, acabaram de reformar depois de 40 anos. O nosso laboratório de paleontologia originalmente era uma sala de 1 metro por 1 metro. A gente literalmente teve que pegar uma sala abandonada da UEG e transformar a gente com dinheiro do bolso num laboratório. E agora falando dos lugares privados, né, já que a gente já dedicou um bloco quase inteiro para o RU, eu preciso falar aqui que os lugares de lanchonetes, pelo menos aqui no contexto da UFG, são muito ruins e muito caros. Com exceção do Ops, que é do Japas, que Deus do céu, o cara é um Midas da comida, porque tudo que ele toca fica gostoso. O Michael tava falando agora há pouco que a coxinha tinha frango. Ele faz um trabalho na coxinha. Exato, a coxinha tava quente. Exato, a coxinha tava quente. O cara faz um trabalho eu pago R$4. sensacional. 4. Exatamente. Ele é aquele negócio, você vai fazer uma coisa, faz direito. E ele faz direito. Inclusive eu ouvi falar que falaram para ele que já sugeriram ele estender o negócio dele, que ele não quer, porque ele quer focar e fazer um negócio bem feito. Isso é bem diferente da mentalidade louca do brasileiro de querer expandir sem controle. Professor da malandragem, tu estuda na escola onde fizemos faculdade. Outra coisa que tem aqui muito, maconha e sexo. Sabe aquela música Amor e Sexo? Da Rita Lee? Devia ser maconha e sexo. De acordo com o maior filósofo da era contemporânea, a gente poderia classificar o ambiente universitário como só sobrou apenas 2 religiões: maconha e cu. Caralho de orvalho. Uau! Mas é assim, pra quem não conhece a UFG, nós temos o campus universitário, que é um campus que fica no centro da cidade, e temos o Samambaia, que fica nos confins do universo conhecido. E a gente tem o campus do Assalto, que fica em Aparecida. Exato. E o campus Samambaia, ele tem muitas áreas verdes, muita natureza. E o que é mais natural do que comer o cu de outra pessoa, né? Não? E muitos banheiros. Exatamente. Tem cagar e mijar e fazer sexo. Não existe nada mais natural. Inclusive, no Campus 2 da UFG tem uma matinha, que é uma floresta, e esse lugar tá fechado, inclusive, né? Ele fica muitas vezes fechado por causa de coisas estranhas que acontecem lá. E não estamos falando do ET de Varginha, estamos falando do ET de vagina mesmo. Que bosta de piada. Foi muito horrível. E quem entra lá dentro muitas vezes conhece um ambiente bastante sugestivo, que é chamado de pau do amor, que é um tronco de árvore gigante, imenso, que está cortado ao meio e que ele está deitado, e que é o local onde pessoas têm relações sexuais. Outros lugares, e já que a gente está falando de sexo, o que eu conheço assim de sexo dentro da universidade é sexo dentro do carro em estacionamentos, que eu conheço pessoas que fizeram isso. Eu transei no banheiro de preferencial. Sério. Na verdade eu não transei, eu só lambi uma teta, porque a faxineira chegou lá e falou: não pode usar esse banheiro não. Você tava no banheiro feminino ou ela tava no banheiro masculino? Qual que é menos pior? Tanto faz. Yes.
Então, aí você tem o sexo no pau do amor, na floresta. Você tem o sexo dentro de carros, nos estacionamentos, porque são muitos estacionamentos na universidade. Você tem o sexo no meio do mato, que fica depois da reitoria, que é o lugar assim onde só tem bois e coisas do tipo. E você tem o sexo mais tradicional da universidade, que é o sexo gay em banheiros masculinos. Tem um lugar que fica abaixo da biblioteca do campus Samambaia, que é o campus da região norte, que o banheiro foi trancado e foi impedida a entrada porque os homens da cidade inteira estavam fazendo pontos e transando e fazendo banheirão nos banheiros. Existe só um lugar no campus Aparecida em que é possível trepar, que é o laboratório de paleontologia e geologia. Porém, como eu fico lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, ninguém vai transar sobre a minha aula vista. E isso vai acabar também porque vão pôr uma câmera lá, como em todo o resto do campus, e lá vai ficar sem lugar para trepar mesmo. Você é um canalha, sabia disso? As pessoas, quando tiver uma câmera, as pessoas vão colocar um saco nas próprias cabeças e ir lá e atender o chamado da natureza, entendeu? Não no meu laboratório. Ninguém transaria com o Michael, pelo amor de Deus, velho. Respeita a humanidade, entendeu? Uma coisa muito interessante também sobre sexo, assim, na UFG, é que se você pesquisar no Google, você vai achar imensos blogs, principalmente de categoria gay, falando sobre os lugares. Então você tem banheiros de bibliotecas, você tem banheiros de centros de aulas, inclusive o Marcos, que faz parte aqui da nossa equipe, uma vez ele foi constrangido, que ele estava no meio da aula, ele foi no banheiro do centro de aulas A, e lá ele foi abordado por um cara que queria ir dar uma agarrada nele e ele saiu de lá correndo com medo do cara. Eu também passei já por uma situação desconfortável aqui no Campus 1, ali perto ali da biblioteca, que eu fui entrar no banheiro, estava muito apertado e quando eu estava prestes a entrar no banheiro eu comecei a ouvir gemidos de homens e eu já dei meia volta e fui embora, porque, né... E além de tudo, por fim, tem um caso de um casal heterossexual que transou no pátio da universidade, onde todo mundo passava e eles estavam lá se penetrando à luz do dia. Se penetrando não, um penetrando a outra. Na verdade, não é o homem que come a mulher que come o homem. Se a mulher enfiou o dedo no cu, então você pode falar que eles estavam se comendo, se penetrando. Não, mas assim, a gente tem duas perguntas pra vocês hoje. Primeiro, na sua faculdade, quais são os principais lugares pra dar uma rapidinha? Segundo, você faria com sexo com uma ave do gênero Larus? Universidades sem animais não são universidades também. A UFG é conhecida pelos seus macacos que entram dentro dos carros, que mexem nos volantes, que roubam comida. Eu tenho um amigo que inclusive vai participar de algum futuro episódio, isso eu tenho certeza, que ele estava comigo no DCE, que é um espaço ali dentro da UFG, que tem jogos, que tem bebidas e coisas. Ele estava comendo um pedaço de bolo, ele virou as costas, o macaco entrou dentro do DCE, roubou o bolo e saiu fugindo. Mas, assim, de todas as universidades que eu já visitei, que eu achei mais legal, assim, foi a UFMS de novo, vou elogiar eles, que tem famílias de capivaras morando e você vê as capivarinhas andando com os pais e é um negócio super legal, assim. Mas isso, não queria ser gastar fantasia, mas tipo, meio que se você for do norte do Paraná até o sul do Mato Grosso, isso é uma cena super comum mesmo, tipo, isso acontece direto na minha região, tipo, capivara é o melhor mamífero. É o melhor mamífero. Ornitorrinco. É verdade, capivara é o bicho, esse é o bicho do diboísmo, pelo amor de Deus. A UFPB, a Universidade da Paraíba, é uma cidade universitária e tem muitos gatos lá. E como todo mundo gosta de gatos, então eles são bons com todos os gatos. Então os gatos já se acostumaram com os seres humanos lá. Então os gatos não fogem de você. Você senta assim, os gatos pulam no seu colo. Eu queria uma universidade com cachorros assim. É uma coisa maravilhosa. O pessoal da veterinária de lá tá de parabéns. Porque eu nunca vi um paraíso para quem gosta de gatos tão bom quanto aquele. Porque os gatos são quase alunos. Entendeu? Eles não atrapalham. E o melhor, eles são melhores que os alunos, porque eles não atrapalham as aulas, eles prestam atenção. Aliás, reza a lenda que os macacos da UFG são os alunos que se perderam lá e
E voltaram, e como é que fala? Regressaram evolutivamente. Ou seja, às vezes nem regressaram, eles simplesmente ficaram tanto tempo lá que eles já envelheceram e os pelos tomaram conta, eles ficaram pequenos, porque é o que acontece quando você envelhece bem. Isso explica o espírito dos macacos, é o mesmo dos estudantes da UFG. Tem um cachorro que na UFG ele tem vários nomes, assim, eu já vi na internet que cada um dá um nome, mas o pessoal lá do meu curso chama ele de Luan Santana, porque ele tem... Caramba, se eu fosse um cachorro com esse nome... Estrabismo, né? E aí o Luan Santana, ele aparece lá direto, às vezes pede comida. E teve uma vez que a gente tava numa aula super morta, ele entrou dentro da sala de aula, olhou assim pra professora, deitou e ficou lá, deitadão, morgadão durante a aula. Só curtindo o terror. Se eu fosse um cachorro e me desse o nome de Luan Santana, eu já teria cometido suicídio. Não que eu nunca tivesse tentado, mas eu teria tido sucesso em tentar suicídio. Uau, como você pode ver, estamos todos adorando a confecção deste episódio, sabe? Tá todo mundo assim, muito animado, muito... Estamos entregando amor um ao outro. Exato, já estão quase chupando o pau um do outro. O momento que não tá nem um pouco hostil. E foi por coisas assim que encontraram Gandhi chupando o próprio pau morto. Aliás, boatos que a Cleo Pires também foi encontrada morta chupando o próprio pau. Pô, sacanagem, velho. Tem um mercado de trabalho promissor? Você já tem uma vaga de emprego ou como quase todos nós, qual é você vai sair? O sonho que você esperará, que você vai descobrir mais tarde que vai ser sua decepção? Exatamente. O único curso que tem mercado de trabalho, eu não tenho orgulho de falar, mas é o meu, da medicina. Não falta local para você trabalhar, desde que você vá trabalhar no interior, certo? Onde você vai trabalhar pro coronel da região, certo? Médico acha trabalho em todo lugar. Não quer dizer que ele acha trabalhos bons, mas pelo menos ele acha trabalho, sabe? Isso é uma sacanagem com as outras áreas. Com engenheiros, com jornalistas. Cara, é impressionante que até a geologia, que era basicamente algo que você não tinha como não ter emprego no Brasil, tá em crise hoje em dia. Entendeu? Então, assim, tem alguma coisa errada aí. Mas não é isso que a gente vai discutir hoje. E você que vai formar, ou que está formando... Ou até tá pensando em se torturar, enfiar um prego de ferrovia no seu rabo. E você que está se formando ou vai se formar, eu desejo boa sorte pra você, mesmo sabendo que você não vai ter. Eu não gosto muito de falar sobre a minha experiência, porque minha experiência no jornalismo, ela é bem atípica de tudo, né? Eu tô terminando a graduação, eu sou empregado, eu já trabalho há 1 ano, já tenho uma direção muito boa, assim. Eu não fui atrás de emprego, o emprego foi atrás de mim, é um negócio assim que não acontece geralmente no meio. O que eu posso dizer para quem entra na universidade é você entrar sem se limitar a um caminho que você queira seguir. Na verdade, assim, é claro que você entrar já com o objetivo traçado é importante, mas você não pode desperdiçar as oportunidades, ainda mais em cursos como jornalismo, por exemplo, que você tem uma série de atividades a desempenhar, mas que o mercado é complicado. No jornalismo eu gosto muito do ambiente da pesquisa, eu gosto muito dessa parte mais teórica, que é uma área que o pessoal não gosta, o pessoal entra no jornalismo para trabalhar e tudo mais. Então, se você entrar num curso e você puder observar todas as suas nuances, todas as suas áreas de atuação, talvez você encontre um caminho ali que quase ninguém segue e que você funciona lá dentro, né? É a sua vibe. Porque, sei lá, por exemplo, no jornalismo, grande parte, assim, principalmente nas instituições privadas, o pessoal que entra, 90% quer trabalhar na TV. Aí eu te pergunto, TV tem espaço para tanta gente assim? Não tem. Enfim, agora é o Michael falando sobre suas perspectivas na área da geologia. Pode falar sobre isso. A questão de Goiânia foi... Primeiro eu procurei as faculdades que tinham um laboratório de paleontologia voltado para vertebrados. Ou seja, isso me deixou pouquíssimas opções dentro de uma zona de 1.000 quilômetros. Que era Rio Grande do Sul e Goiás, né? Rio Grande do Sul, Goiás e... A de São Paulo e Rio, que tava completamente fora de questão pra mim. Nem fudendo eu ia pra lá.
E Cidades a muito grandes, UFMG. né, muito- aham. E a UFMG e a UFU. Uberlândia, né? Aham. Daí a questão. Eu já tinha tido uma recomendação de um amigo meu que é aqui da região do Centro-Oeste. Amigo de internet. Que é paleontólogo já. E, ou seja, da UFG, por causa da equipe da geologia da UFG, ser uma equipe nova. Ou seja, já tinha essa recomendação. Profissionalmente, você espera o quê? Chegar no doutorado, virar um professor universitário no Brasil? Ou seja, eu planejo fazer partes ou integralmente minha pós-graduação no exterior, porém, salvo que a situação aqui fique muito insalubre, eu pretendo continuar a me segurar ao máximo no Brasil. Você tem uma perspectiva parecida com a minha, assim. Tá? Isso meio que faz parte dessa tentativa de criar uma identidade, pegar tudo aquele emaranhado de excentricidades e organizar elas, mas é aí nesse ponto que eu falo que eu sou nacionalista. Eu não vou desistir enquanto que eu ver que tem uma chance de eu continuar fazendo as minhas coisas aqui, fazer minhas coisas principalmente. E mesmo quando eu for lá fora, eu vou fazer questão de continuar sendo cientista brasileiro. Sim. Mas assim, se a situação ficar ruim e eu tiver a oportunidade, eu não vou hesitar em ficar pior, né? Porque a situação já tá ruim. Eu Mas não acho vou que pior hesitar. também não fica, não. Eu não vou hesitar de fazer parte do êxodo se eu precisar. Mesmo continuando carregando minha carga cultural brasileira lá fora. É uma coisa que eu vejo, geralmente os estrangeiros assimilam muito a cultura o pessoal que vai para o estrangeiro assimila muito fácil a cultura externa. Eles estão certos, porque você está sendo permitido morar lá, é obrigação sua assimilar a cultura local. Porém, eu não vou deixar a minha cultura embora, porque eu pretendo, principalmente depois que eu finalmente olhar, caralho, eu fiz tudo que eu queria fazer, eu não tenho mais porra nenhuma pra fazer. Pronto, essa é a hora de eu voltar e criar uma casa no meio do cerrado e desistir da civilização. Se até lá eu ter meu nome na história ou se eu morrer no processo, eu não me importo, realmente. Desde que eu consiga cumprir os objetivos que eu criei. A minha perspectiva de futuro são várias. Deus do céu, eu posso fazer trocentas residências em trocentos hospitais, posso ir para os mais médicos, posso ir trabalhar como geral no interior, posso ir seguir a carreira militar, certo? Eu posso ir a carreira acadêmica também. É tanta coisa que eu não consigo me decidir. Então eu vou esperar eu formar. Tá na hora de eu formar.